Meu nome é Fernando Luiz Gritti, eu trabalho no Sinai da Concórdia. Eu vou passar para vocês agora uma pequena introdução, uma pequena aula sobre a utilização do aplicativo Útil 2000. O Útil, ele é um aplicativo voltado para utilizar com o CAD. Ele é sua principal propriedade, a principal finalidade dele é a inserção de blocos de mobília, blocos de esquadrias, como achar interessante, o que preferir. Então, para que eu possa utilizar o Útil, eu preciso vir até a web, né, a internet, e digitar aqui este endereço, certo? Vindo até aqui em download, vou baixar ele. Como eu já fiz isso, eu vou cancelar ela aqui, tá? Cancelar baixar esse aplicativo, pois eu já tenho ele salvo nesta pastinha aqui, certo? Então agora eu já tenho ele aberto aqui, mas eu vou fechar aqui para mostrar para vocês como que eu faço para pôr na tela do AutoCAD o Útil 2000. Vou digitar na barrinha de comando a palavra upload, certo? Upload. Aqui em upload, vou procurar dentro de arquivos de programas o aplicativo Útil 2000 e vou selecionar Útil 2000 VLX, Loading e Close. Pronto, eu carreguei o Útil 2000. Para fazer as barras de comando de ferramentas aparecerem, Útil 2000, barras de ferramenta. E assim vou atualizando, vou inserindo cada barra de ferramenta. Então, todas as barras que o Útil dispõe. Feito então o upload do aplicativo, então eu baixo, aparece todas as barras de ferramenta na tela. Vou ir posicionando elas para que saiam da minha área de trabalho, né, para que saiam do local de desenho, para que eu possa trabalhar com todas, certo? Vou agora abrir um desenho de uma planta baixa para mostrar para vocês qual a utilização, como faz a utilização do software, do aplicativo Útil 2000. Para inserir uma janela, eu clico no botão desenhar e vou ler o que a linha de comando me pede. Selecionar o lado interno. Então vou selecionar aqui o lado interno da parede e após a outra face. Vai abrir esta janela. Nessa janela constam todos os modelos de portas e janelas que o Útil dispõe. Então eu vou escolher aqui a janela que eu quero pôr nessa parede, né? As vistas para quê? Para que fique expostas todo o marco a moldura da janela, e centralizar, pois eu quero centralizar a janela nesta parede. Aqui eu vou colocar as medidas, né, da minha janela, que eu vou escolher a largura de 1,20 m, o topo, que é do piso até a parte superior da janela, vai ser de 2,10 m, e aqui a altura da janela, que será de 1,20 m. Vou escolher aqui um material para a minha janela, vou escolher de alumínio e vidro, só para dar um exemplo, e vou dar um OK. Agora, inserir a minha janela, uma maneira bem rápida e fácil, né? Vou inserir agora uma outra janela aqui para mostrar para vocês. Botão desenhar, novamente seleciono o lado interno, o lado externo. Agora eu vou selecionar uma janela basculante, porque eu vou utilizar no banheiro. A largura dela, vou utilizar a primeira medida aqui com 50 de largura, e a altura dela será 60. Continua o topo com 2,10,
o material vai continuar o mesmo, vou centralizar ela na parede e eu quero que apareça todos os detalhes da janela. Ok, está aqui a minha janela basculante. Vamos inserir agora uma porta. Quero inserir a porta para este quarto aqui. Também no botão desenhar. Seleciono o lado interno e o lado externo. Agora vou escolher, antes nós escolhemos as janelas, agora nós vamos escolher o modelo de porta. Eu quero este modelo aqui, mas eu não quero mais que centralize. Eu quero que fique as vistas, porém eu não quero que centralize, eu quero que fique uma gola de tamanho 10 da parede até o início da janela. Então, novamente vou escolher as larguras, as dimensões da minha janela, que a largura dela vou escolher de 80, o topo continua 2,10, porém agora eu vou alterar o material. Vou utilizar aqui uma madeira chapeada. Ok, está inserida a minha porta, certo? Vamos inserir uma porta agora nesta parede aqui. Novamente botão desenhar, selecionar o lado interno, o lado externo, o mesmo modelo de porta, porém agora vou diminuir ela, vou fazer ela com 70 de largura, também com uma gola de 10, madeira chapeada, e inserir minha porta. Está aqui a minha porta. Vamos inserir agora uma porta nesta parede aqui. Comando desenhar, selecionar o lado interno, o lado externo, porta, tamanho de 80 e ok. Está aqui. Inseri já 3 portas e 3 janelas. Agora, moçada, vamos inserir uma outra porta, a porta de entrada. Vamos escolher um modelo diferente, certo? Então vamos lá. Comando desenhar, lado interno, seleciono o lado externo. Vamos escolher esta porta aqui. Porém, eu quero com um tamanho 200, mas aqui não existe essa opção. O que eu devo fazer? Aqui no lado tem um campo que eu posso digitar a distância que eu achar necessário. Então vou escolher a distância de 200, como por não existir ali eu vou digitar, certo? Eu quero que centralize. Essa porta será com alumínio e vidro e vamos ver como que ela fica. Tá aqui, moçada, a porta com tamanho de 200, tamanho 200. Não tinha pré-definida para o aplicativo, porém ele me dá essa liberdade de digitar alguma distância que não exista lá, certo? Vamos colocar agora mais 2 janelas, aí vamos iniciar a inserir blocos. Agora, moçada, vem uma das principais vantagens do Útil 2000. Vocês perceberam que em aproximadamente 10 minutinhos eu consegui colocar todas esses blocos de portas e janelas no meu desenho. Agora eu tenho uma possibilidade de cotar isso aqui em um tempo bem menor ainda. Vindo aqui na barra de ferramentas, no menu Útil 2000, eu utilizo o ícone esquadrias e a posição tabela. Ou posso vir diretamente nesta barrinha de ferramentas aqui, que eu deixei à disposição na minha tela, no esquadrias tabela. Vamos ler o que a linha de comando pede. Selecione os objetos. Então selecione todos os objetos que você quer cotar. Então vou selecionar agora, dar um clique sobre cada bloco de porta ou janela que acabei de inserir. Para parar de selecionar, tecle Enter.
Agora ele pede para mim para que eu indique qual é o ponto superior esquerdo da minha tabela. Eu quero que fique aqui. Pronto. Acabei de inserir a minha tabela de esquadria. Acabei de cotar as minhas esquadrias. Aqui então aparece o tipo de janela, o código de cada uma, código tipo que ela é, a largura, a altura, o parapeito, o material e as quantidades. E aqui elas estão enumeradas. Se eu for olhar o J2, por um exemplo, vai dizer aqui para mim que o J2 é uma janela de colher 2 folhas, contém uma largura de 1,20, uma altura de 1,20 e um parapeito de 90. Seu material é alumínio e vidro e contém uma quantidade somente. Vamos utilizar as portas agora. Vamos utilizar essa aqui, porta janela 1. Por que porta janela 1? Porque ela tem 4 folhas, então ela tem o estilo de uma janela. Tamanho, largura de 200, foi o que eu digitei. A altura dela 210, ela não tem parapeito. O seu material é alumínio e vidro e contém uma quantidade. Então, moçada, o útil dá essa possibilidade para mim, para que eu agilize o meu desenho e dê uma qualidade e embelezamento na minha planta, fazendo com que todas as janelas tenham o mesmo padrão de acabamento e um grau de acabamento muito interessante, e uma facilidade e agilidade para cotar após elas. Vamos agora utilizar uma outra finalidade do útil, que é inserir blocos. Como inserir blocos? Nos desenhos arquitetônicos, eu preciso indicar o layout da minha residência. Então agora vamos inserir o layout desta casa aqui. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma cozinha, uma sala de jantar e uma sala de estar, 2 quartos e um banheiro. Então vamos começar a mobiliar pelos quartos. Nesta barra de menus aqui, eu tenho a possibilidade de inserir blocos. Então aqui eu tenho blocos para banheiros, blocos para a cozinha, blocos para áreas de serviço e blocos para quartos, dormitórios, que é o que eu preciso. Vou escolher agora uma cama, vou visualizar ela aqui com o zoom, ver se é esse modelo que eu quero, e vou inserir ela. Agora ele pede para mim o ponto de inserção, ou seja, por aonde eu quero inserir essa meu bloco, Então vejam que o cursor ele está na parte inferior, da minha cama. Então aonde eu encostar esse cursor, ela vai ser inserida. Então eu quero que encoste nesta parede aqui. Então eu clico nela. Agora ele pede para mim o ângulo de rotação. Se eu movimentar o mouse, o cursor, vocês vão ver que ela vai girar conforme eu vou rotacionando ele, Eu quero que fique nesta posição. Clico novamente. Após ter clicado, ainda dentro do comando de inserir blocos, está pedindo uma informação para mim, se eu quero repetir esse comando, se eu quero mover, girar, espelhar ou aumentar ou diminuir a escala. Nesse caso, vejam que está sobre a minha linha de parede, eu vou mover. Então eu vou mover utilizando a tecla de atalho M, Enter. Vou simplesmente dar o sentido que eu quero mover. Veja que eu quero mover ela para dentro do quarto e vou digitar uma distância, que nesse caso aqui ela pode ser 5. Enter. Saiu de cima da minha linha de parede? Sim. Então vou teclar Enter, pois está concluído o bloco já. Já inseri o bloco da cama. Vamos inserir agora um outro bloco. Vamos escolher algum armário. Vou vir aqui na opção Dormitório, Armários,
e vou escolher aqui um modelo de armário que se enquadre, que seja adequado para o meu quarto. Vou escolher esse aqui com 3 portas mesmo. Vou visualizar novamente para ver qual é o detalhamento dele e vou inserir. Novamente ele pede para que eu indique qual que é o ponto de inserção e será no meio desta parede aqui. Cliquei no meio da parede onde eu quero inserir o bloco, ele já pede para que eu indique a rotação, né? Então estou girando o cursor até que chegue numa posição adequada para o meu armário, que é esta aqui. Igualmente com a cama, ele pede para que eu selecione alguma posição ou dê Enter. Eu quero mover novamente, pois está em cima da linha de parede. Utilizando novamente a tecla M e Enter, vou dar o sentido para qual eu quero mover e vou digitar uma distância, que agora pode ser um outro valor. Vou digitar o valor 3. Está aqui. Movimentei o meu armário para fora da linha da parede, para o sentido que eu achava adequado. Vejam que eu ainda continuo com o comando. Se eu quero movimentar novamente ele para fora, eu teclo novamente a letra M e vou movimentá-lo mais uma outra distância. Vejam que agora ele não ficou legal, então vou movimentá-lo novamente. Eu tenho essa possibilidade de movimentar, de continuar com o comando várias vezes até chegar em uma posição, em um acabamento ideal para a minha mobília. Feito no estado adequado, posso teclar Enter. Vamos agora por mais um objeto aqui neste quarto. Vamos procurar um outro acessório. Vamos procurar aqui um puff ou um par de chinelos. Vamos selecionar um par de chinelos e vamos inserir este par de chinelo ao lado da porta. Não quero movimentar nada dele, teclo Enter. Ok? Vamos inserir mais um bloco neste quarto. Vamos inserir agora um abajur. Então venho novamente aqui, na barra de blocos, vou utilizar dormitório. Então aqui em dormitórios vou utilizar acessórios e eu tenho aqui um abajur ou um abajur um pouquinho mais detalhado, né? Vamos pegar esse aqui, a segunda opção. Ele é legal, uma maneira bem um detalhamento bom. Vou inserir ele. Da mesma forma, ângulo de rotação e Enter. Inseri, mobiliei já o meu dormitório, sem precisar entrar em qualquer site, sem precisar utilizar a internet, pois eu já tenho ele todo à minha disposição. Vamos agora mobiliar o banheiro. Vamos mobiliar o banheiro agora. Então eu tenho a opção de banheiro e tenho aqui as louças Deca. O útil 2000 ele vem com toda a linha de louças Deca. Então vamos iniciar aqui com louças Deca. Vamos utilizar agora a linha Carrara e vamos procurar aqui uma pia, uma cuba, um lavabo para mim inserir no meu banheiro. Essa aqui é um formato bom, então vou inserir ela aqui. Vou utilizar este ponto como ponto de referência, certo? Para inserir ela, vou escolher a rotação como que pede a minha linha de comando. E agora, moçada, eu vou utilizar novamente o comando mover. Por quê?
eu quero mover uma distância equivalente a 80, por um exemplo. Foi uma distância um pouquinho alterada, né? Vamos pegar novamente o comando e vamos voltar. Aqui ficou um tamanho, ficou uma distância boa, porém eu tenho que retirar ela de cima da linha da parede. Então vamos mover para fora uma distância de 3. Ok? Poderia ter movido menos? Poderia. Vamos alterar a escala desta minha cuba. Então eu quero alterar a escala dela, ou seja, o seu tamanho. Vou utilizar agora com uma tecla para atalho, a letra S. E vou digitar um fator de escala para que diminua a minha louça. E agora vamos mover ela para perto da parede, não deixando ficar em cima, né? E mover para o lado de cá, pro lado de fora, para o canto do banheiro novamente. Ok? Fácil, né? Estando do modelo certo, posso teclar um Enter. Vamos colocar agora um sanitário. Vamos pegar aqui novamente em louças Deca. Aqui eu tenho toda uma opção para de equipamentos, né, que o software dispõe. Tenho mictórios, né, tenho várias opções. Ok? Vamos inserir um sanitário agora. Vamos escolher esse aqui com caixa acoplada. Esse modelo aqui. Então vamos inserir ele. Novamente eu escolho um ponto para inserir. Escolho a rotação adequada para ele, para que fique com o posicionamento adequado. Clico para que fique com o posicionamento. Utilizando novamente a tecla mover, eu posso escolher a posição, a distância que eu quero deixá-lo longe da parede. Como nesta posição, como neste posicionamento que ele está, não está pegando sobre a linha, vou deixar ele assim e não vou mover. Ok? Vamos agora colocar um chuveiro. Vamos vir aqui em banheiro e vamos escolher um chuveiro adequado para instalar neste banheiro. Vamos inserir ele aqui. Novamente escolha a rotação. Se devo mover ele um pouquinho, pego a tecla de atalho M e digito a distância necessária para movê-lo. Ok? De uma maneira bem prática e bem rápida, bem fácil, eu já mobilei todo o meu banheiro. Vamos agora mobiliar mais um cômodo. Vamos mobiliar a sala. Ok? Vou pegar aqui então o bloco móveis e vamos escolher as mobílias para a sala. Então aqui eu tenho bancos e cadeiras, mas eu vou iniciar com um sofá. Então vamos inserir um sofá na minha residência. Tenho todo um leque de opções para inserir e vou utilizar este aqui, que é Encanto. Vamos inserir ele. Igual a todos os outros blocos, vamos indicar qual é o ponto de referência, né, para inserir o bloco. Vamos indicar a rotação que eu quero para esse bloco. Vendo que o mesmo se encontra sobre as linhas das paredes, vamos mover ele um pouco.
Neste caso, moçada, como eu estou movendo só para estas diagonais, eu preciso desativar a função ortogonal. Preciso desativar essa função ortogonal. Então eu posso ou teclar F8 ou desativá-la aqui. Para quê? Para que eu possa mover nesse sentido uma distância que separe o sofá da linha da parede. Pode ser uma distância de 2, de 3, sem problema nenhum. Feito isso, já ativo novamente a função ortogonal, para que possibilite desenhar sempre linhas nas duas vértices, né? X e Y. Vamos inserir agora um tapete para esta sala. Posso vir aqui na opção diversos, no mesmo bloco de móveis que eu tinha antes, e eu escolho um tapete para inserir se achar necessário. Então vamos inserir aqui um tapete. Vejo ele em qual posicionamento seria o melhor para ele e vou inserir o ângulo de rotação, mesma coisa, está certo. Não quero aumentar a escala, não quero mover ele mais, vou deixar aqui, vou dar um Enter, certo? Vamos inserir agora uma mesa. Vou vir aqui no bloco móveis e vou escolher a opção mesas. Por ser uma casa pequena, vamos escolher a opção de esta mesa aqui com 6 cadeiras. Poderia ter sido qualquer outra mesa, é só para dar um exemplo a vocês. Clico no local desejado, vou inserir esta mesa nesta posição. O ângulo de rotação poderia alterar se achasse necessário, mas vou deixar neste ângulo aqui. Não vou girar, não vou mover e não vou aumentar e nem diminuir essa escala, pois está num tamanho legal. Então vou teclar Enter para sair, desabilitar o comando. Bom, moçada, essa foi uma pequena aula sobre a utilização do Útil 2000. Tenham um bom resto de estudo e nos veremos nas próximas aulas. Tchau!